Eu tinha um carocinho no meu seio no banho, só que eu achei que fosse um leite, estava empedrando, e ele olhou e falou assim, não, deve ser um carocinho normal, cisto, nódulo, né, que eles chamam, e vai fazer a mamografia, a ultrassonografia para poder conferir. Isso que eu fiz a mamografia e a ultrassonografia deu um chamado BRAS 4, que é onde é 80% de chance de ser câncer e 20% não. Falei, amor, esse ano vai ser um ano de guerra, é um ano de luta. E ele me olhou e eu comecei a chorar muito, e ele foi... Eu lembro que eu falava assim, amor, se é um ano de guerra, de luta, é um ano de vitória. O médico ia passar uma biópsia, só que essa biópsia ia demorar. Ele preferiu tirar. Ele falou, vamos retirar esse carocinho e vai para estudo. Se for câncer mesmo, nós já retiramos. No dia que eu fui buscar o resultado, eu já sabia que era. Deus já foi falando comigo já no caminho. Quando eu entrei, o médico me deu a notícia até assim, nem foi bem meio garotão, assim, estava em pé, eu disse, ele, vou te dar a notícia, o marido tá aí? Falei, tá, ele chamou o Sandro, eu já sabia, assim, tranquilo, mandou chamar o marido, né? Aí ele falou assim, olha só, o resultado deu positivo, realmente é câncer, e você vai ter que fazer outra cirurgia. Eu já sabia que Deus estava fazendo comigo, sabia que Deus estava quebrando, Ele está querendo mudar meu coração, querendo mudar minha vida, uns caminhos que eu estava trilhando, andando, posturas, muitas vezes com meu marido. Fui buscar o resultado do exame, aí constou que o nódulo, que um dia era uma pedrinha, em novembro, em janeiro ele tinha 1 centímetro, em fevereiro, quando eles terminaram de fazer toda a biópsia, ele media 1,8. Então, esse tipo de câncer que eu tive, ele é chamado de câncer invasivo. É um câncer perigoso, porque ele cresce muito rápido, ele invade outros órgãos, e ainda por cima é o considerado triplo negativo, que é um câncer que ele não pode ser combatido com remédios. Então, para a medicina também é um câncer muito perigoso. O hormônio não faz efeito nele, né? Só que aí o médico foi e falou, você vai ter que fazer a rádio, na princípio era a rádio, e vou passar você para o setor de quimioterapia para poder ser avaliado se você vai fazer a quimioterapia. Foi marcado outro dia, fui lá para poder fazer a quimio, chegando a consulta, os médicos me informaram que a quimioterapia que eu teria que fazer seria a pior, a que dá mais reações, que dá mais problemas, seriam várias sessões. Mas antes de eu entrar naquele lugar, Deus falou comigo de novo. Geralmente eu levo o computador, porque essas consultas são muito demoradas, eu passo mais de 5 horas no hospital. E aí eu abri, uma irmã tinha colocado uma música no Twitter, e eu fui abrir, e Deus falou novamente comigo, que aquele dia o meu milagre ia chegar, né? Que era para eu crer e não duvidar. O preço que foi pago na cruz me dá a vitória nessa hora. Eu entrei com essa fé, eu falei, Senhor, eu creio. Eu não tive ferida na boca, eu comi de tudo, não tive enjoo, nada. Tive uns cansaço, porque você sai com a imunidade zero, então às vezes fazia qualquer esforcinho para mim, juntava com a gravidez, então ficava cansado. Mais reação que o pessoal, unha fica preta, escurece, eu não tive nada. Tá nesse pé, né? Eu hoje terminei a quimioterapia, espero o neném nascer, e depois que ele nascer vai ser estudado a forma de fazer a radioterapia, né? Só que às vezes a gente acha assim, quando tá doente, aí você lembra da morte. Só que a palavra fala que é melhor onde há luto do que onde há festa. Por que é melhor estar onde há luto? Porque quando a gente está onde há luto, a gente reflete sobre a vida. E eu comecei a refletir sobre isso, né? Esse momento que estou passando,
eu vejo como Deus me dando a oportunidade para eu refletir sobre minha vida, o meu tempo com Deus, o que eu tenho feito para agradar a Ele. Hoje, uma frase que hoje eu guardo comigo é que eu não tenho que ter medo da morte. Essa frase quero falar para vocês também. Ninguém aqui tem que ter medo da morte. A gente precisa não ter medo de não estar no centro da vontade de Deus. Será que quando você deita, a gente pensa assim, dormir é um sossego? A gente não imagina que a gente pode dormir e acordar morto. A gente não está na balada, a gente não está no meio da rua, a gente não está exposto a uma bala perdida, a gente não está fumando, a gente não está bebendo, a gente está dormindo. E outra coisa que Deus também começou a falar muito comigo foi sobre liberdade. Ser livre. Ser livre para tudo, né? E muitas mulheres sofrem porque ficou careca. Muitas mulheres que eu tenho tido contato, porque eu tenho feito amizade com muitas pessoas, né, que têm câncer. Eu vejo mulheres sofrendo, não porque está com câncer, mas porque vai ter que fazer a quimioterapia e vai ficar careca. Gente, o que é um cabelo? Um cabelo. Só que às vezes Deus quer falar com a gente, não é só com cabelo. Deus, Ele quer nos dar liberdade em tudo. Às vezes a gente é triste porque a gente não consegue ter alguma coisa que deseja, conquistar alguma coisa que almejou e não conseguiu, passar numa prova e não conseguiu, e você se entristece. Você tem uma vida tão linda para ser vivida. E às vezes a gente murmura e reclama por toda coisa. Reclama porque não conseguiu comprar tal coisa, porque não tem dinheiro para outra coisa, né? Reclama às vezes do marido, reclama porque o filho enche o saco. Não fomos criados para isso. Nós fomos criados para se alegrar em Deus, para ser livre.